A Formiga Atómica existe há 10 anos, faz 10 anos este ano. E o primeiro espetáculo que nós criámos, a Caminhada dos Elefantes, é sempre para nós um espetáculo marcante porque marcou não só o início da Formiga, mas também o início de uma forma de trabalhar que passa muito pela escuta e pela pesquisa, por processos de pesquisa e de investigação que fazemos antes de começar uma criação. Independentemente dela ser para o público jovem ou para o público adulto, gostamos sempre muito de mergulhar naquilo que são as matérias vivas do presente e de escutar as pessoas que estão próximas dos assuntos, sejam elas especialistas académicos ou especialistas de experiência própria. Exato. E na verdade, por termos criado um primeiro espetáculo, a Caminhada, para público jovem, desde sempre nos deparámos com a relação com o público escolar. Isso aconteceu sempre naturalmente. E desde essa altura que há uma série de questões que nos foram inquietando. Depois, enfim, à medida que a vida vai avançando e que vamos fazendo mais e mais projetos nessa liga, há questões que vão surgindo, não é? Que têm a ver com o papel da escola, com o papel dos professores, tão importantes nesta relação também de mediação e de contacto com o teatro. E foi um bocadinho essa a semente que nos fez querer fazer um espetáculo sobre a educação. A coisa mais curiosa era, sempre que falávamos sobre a escola, fosse com quem fosse, ninguém estava satisfeito. Começámos a ser assim uma espécie de repositório de queixas de toda a gente, mas mesmo toda a gente, desde as crianças, que habitualmente nem sequer são escutadas em relação a esse tema, até aos adultos, os diretores das escolas, os professores, mas também outras pessoas que às vezes também ficam invisíveis nestes processos de auscultação, que são os auxiliares, são as pessoas que estão na portaria, são às vezes os motoristas de autocarros escolares, os cozinheiros. E começámos a perceber que daquilo que nos era transmitido como uma memória feliz ou muito marcante do tempo da escola, normalmente apareciam essas pessoas, que são pessoas que ficam invisibilizadas nesta lógica mais de poder e mais mediatizada do que é a escola. E então, quando começámos a fazer a pesquisa, convocámos toda a gente, mesmo essas pessoas que habitualmente não são convocadas para pensar a escola. E o desafio foi não só, ou melhor, foi deixar de parte tudo o que era queixa, porque isso há uma série de fóruns próprios para isso, mas lançarmos-nos na imaginação e na criação de uma escola que poderia ser a escola dos nossos sonhos. E foi muito interessante também observar as respostas que nos foram dando a esse desafio. Para já, é muito difícil sairmos da escola que conhecemos. É isso, é uma escola que vai sempre viver, a escola que existe e a escola que cada um de nós conheceu, não é? Por mais transversal que ela seja, ou mais convencional que ela tenha sido, existem sempre pontos de relação quando tentamos imaginar o futuro, temos sempre que olhar para trás e para o passado. E é também muito nisso que está assente uma parte do espetáculo, onde essas memórias são revisitadas, mas são um capital importante para se poder pensar o futuro, para se poder pensar aquilo que se deseja para lá da escola que se conhece. E então começámos com todas estas pessoas a construir modelos de escola ideal, e sempre que fazíamos esse exercício, aquilo que era basilar era de facto o que tinha a ver com a relação afetiva, emocional, às vezes com muitas camadas, cognitiva também, desafio intelectual com certeza, mas que tinha um fundo relacional, subjetivo muito, muito forte. E começámos a pensar que se calhar também estávamos a ler as lições dos mestres, do Steiner, e de repente começámos a pensar que se calhar o eixo para o nosso trabalho tinha que ser mesmo uma reflexão sobre essas relações que apareciam nisto que as pessoas diziam e naquilo que elas desejavam. E daí termos construído estes 3 rounds distintos que também, no fundo, apontam para tipos de relação que fomos descortinando e que gostávamos de construir e de encontrar para a frente. A metáfora do boxe nasceu desde logo como ideia cénica, logo na origem do projeto. E aí também esta vontade de desafiar o Vítor Hugo Pontes, desafiar a dança, a dialogar com o teatro, a partir dessa ideia de combate verdadeiro, não é? De conflito
que sentíamos que era, devido a este capital de queixa permanente, que sentíamos que era muito o terreno das questões em torno da educação, não é? Esta ideia sempre de conflito, seja entre professor e aluno, seja entre professor e sistema, como hoje se sente mais do que nunca, ou a questão entre, enfim, mestre-discípulo, passado e o futuro, não é? Porque são sempre estas as dimensões também que se jogam quando se fala de educação, como é que podemos imaginar e criar para o futuro, educar para o futuro, quando nós não sabemos qual é o futuro, não é? E temos que estar agarrados a uma ideia de passado porque é tudo que nós conhecemos e é tudo que temos. E ao mesmo tempo esta vontade permanente que sentimos por todo o lado, à medida que vamos falando com pessoas ligadas de facto à comunidade educativa, que é esta vontade de rasgar com o passado e com a escola convencional e idealizar uma outra escola. Isso faz-se sempre numa lógica de combate e de conflito. E então começámos a imaginar de que forma é que estes 3 rounds podiam ir respondendo também a uma... Eles no fundo respondem a muitas dimensões. Uma delas é também esta questão do passado, do presente e do futuro, ou a questão, e isso veio muito de facto desta investigação que fizemos e das leituras todas do Steiner, que fala muito sobre esta relação entre mestre e discípulo que pode ter três dimensões e três perfis. Sim, mas em princípio 3 terá com certeza, não é? Uma delas é esta em que o professor domina e esmaga, até se quisermos, o aluno, em que é absolutamente castrador e que está se calhar mais ligado a uma ideia de escola do passado, a uma escola convencional com 200 anos, não é? Que na verdade é um modelo que ainda persiste um pouco por todo lado. Uma segunda ideia em que muito ligada também à linhagem da história de mestres e discípulos desde a Grécia Antiga, em que o discípulo tem que superar o seu mestre. O bom discípulo é aquele que consegue matar o mestre e começar de novo uma história sua. E aí esta ideia de um pássaro que se lança de um ramo e que não consegue, que quer voar sozinho, mas que não tem ainda as ferramentas para isso, porque de facto não se aprende a voar sozinho. E depois, sim, este 3º round, mais próximo de uma ideia de futuro ou de utopia, em que a relação professor e aluno é uma relação de verdadeira complementariedade. E de facto estão os dois, são os dois necessários para que o voo possa acontecer. O voo não se faz sozinho. Sim, e vão os dois, sim. Vão em conjunto. Enquanto e não conseguem fazê-lo sozinhos. O outro sim. também voa, não é? E essa parceria, essa simbiose é aquilo que também é muitas vezes relatado por alunos e pessoas que tiveram experiências de contacto com professores ou mestres, como se queira chamar, muito gratas. São aqueles que ficam na memória, não é? São aqueles que fizeram um caminho eles próprios em conjunto com o seu discípulo. Isso é também, embora não tenha contornos muito definidos, e esta linguagem do voo, dos pássaros, é propositadamente metafórica, porque precisamente isto pode ter muitas formas. Isto depende muito das relações subjetivas e individuais, não é? Tem mesmo a ver com a particularidade de cada um, por isso é que é tão importante que cada um se sinta bem no seu papel quando está no ensino. Mas é também uma necessidade que sentimos no espetáculo de, ao trabalhar sobre um tema que é tão falado, debatido, que já foi tão mastigado por tanta gente, sobre o qual há tanta coisa publicada e escrita, cunhar uma espécie de nova linguagem que nos permitisse falar de velhas coisas com outra perspectiva, com outro olhar, que nos abrisse o espírito para pensar sobre elas de uma outra maneira. E que não fosse também uma linguagem muito verbal, muito assente necessariamente numa ideia de intelecto que é verbal, não é? Que é oral. Isso era uma coisa também importante aqui. E daí este desejo de trabalharmos a dança e de trabalharmos um espetáculo que fosse muito mais visual, que permitisse de facto leituras muito amplas que estão para lá do que se diz e que pode ter leituras moralistas, não é? Não queremos de todo moralizar, queremos abrir aqui espaço a muitas possibilidades de leitura.
falaste do teatro e da dança, mas também, como também já tem sido habitual da vossa parte, temos a música, que também é um elemento fundamental neste espetáculo. Também é um combate. E também é um combate, sim, porque, bom, o desafio foi mais uma vez ao Hélder Gonçalves, que tem sido o nosso cúmplice já recorrente dos clã. E aqui o desafio e eu acho que a ideia de combate para ele foi compor para piano. Foi uma estreia para ele também. E ao mesmo tempo encontrar na música esse lugar, que é assim uma espécie de híbrido que está entre a dança e o teatro e que tanto pode dialogar com a palavra, como com o movimento, como com toda a imagem que se cria no espetáculo. E de facto, enfim, como todas as criações, não é? São sempre momentos de partilha muito grandes e de diálogo entre todos os criativos e todas as pessoas que estão envolvidas. Aqui não foi exceção e de facto este espetáculo também é muito o fruto destes encontros e dessas contribuições várias e muitas vezes debatidas e experimentadas, não só dos intérpretes como dos vários criativos que fazem parte da equipa. Eu li que a apresentação do espetáculo foi adiada por causa da pandemia. A pandemia, que também mudou algumas coisas na educação e na escola, mudou alguma coisa no vosso espetáculo? Na verdade mudou tudo. Porque o espetáculo só havia uma ideia de espetáculo quando nos propusemos fazê-lo. Ele deveria ter estreado em 2020, mas numa fase mais tardia do ano, portanto não chegámos de facto a mergulhar nele. Mas o que acabou por acontecer foi que o que ficou muito comprometido pela pandemia foi a pesquisa. Nós queríamos ter feito a pesquisa com algum tempo, com alguma antecedência, com encontros presenciais, e isso não pôde acontecer porque apesar de termos adiado o espetáculo um ano para estrear em 2021, apanhámos também o segundo confinamento e portanto fomos obrigados a fazer muitos dos encontros com as comunidades educativas por via digital ou virtual, e só mesmo os encontros com os alunos é que conseguimos fazer presenciais. Também achávamos que, porque no início da pandemia sentimos isso, que os professores e as pessoas ligadas à educação foram incríveis na resposta, não é? De reinventar toda a sua relação e a sua maneira de ensinar a partir de dispositivos que não eram habitualmente utilizados. E depois aconteceu uma coisa estranha quando começámos a contactar com estes grupos de adultos, muitos deles tinham professores. O que eles diziam é que tinha-se de facto reinventado o formato, mas não se tinha reinventado o conteúdo. E o que estava a acontecer é que de repente os professores estavam a dar aulas exatamente da mesma maneira noutro meio e que isso estava a deixar toda a gente muito frustrada, os próprios professores, porque sentiam que aquele meio e aquela condição, aquela situação obrigava a um pensamento se calhar mais profundo e uma reconfiguração do ensino de uma forma mais profunda. Não havia tempo, havia muita pressão e por outro lado os alunos também estavam muito frustrados porque tinham muito mais dificuldades em seguir aquilo que os professores ensinavam, em compreender, mesmo em compreender que não compreendiam porque estavam muito desligados. E de repente isso trouxe uma série de reflexões de uma forma muito mais vibrante para o trabalho que estávamos a fazer, nomeadamente esta da relação. De facto, a relação, que é uma relação de presença, como é no teatro, não é? Que é isso que é bom, estamos ali todos ao vivo naquele momento. Essa relação de presença é uma relação fulcral, ela é fundamental e é sentida como tal, tanto de um lado como do outro. E de repente isso também nos deu assim essa força, essa intuição que já tínhamos e que queríamos utilizar. Não há uma escola ideal e vocês não tentam descobrir a resposta para a escola ideal, mas acreditam que a escola devia ser um espaço de todas as possibilidades e onde nenhuma criança pudesse dizer não vou ser nada na vida. Absolutamente. Eu acho que nós devíamos todos lutar por isso e nós encontramos muitos casos e muitas escolas, felizmente, de todo o tipo, de norte a sul, em que isso é uma realidade. Isso deixa-nos muito, muito contentes, não é tudo uma desgraça, de maneira nenhuma. E sentimos que isso parte, de facto, da reflexão e da capacidade crítica que cada um também tem sobre si próprio e sobre o papel que tem na companhia que faz ao crescimento de quem chegou mais tarde. Sim, é interessante porque, de facto, encontramos escolas que se
enfim, que em alguns aspectos se enquadrariam bem no primeiro round, outras que estão absolutamente no segundo e outras ainda que estão a lutar por se enquadrarem naquilo que pode ser um terceiro round. E isso é muito, enfim, muito esperançoso enquanto possibilidade de futuro.